A agulha de um calibre brutal e industrial descia com uma lentidão sádica. Não era uma picada, era uma invasão. Um instrumento de perfuração concebido para violar a santidade do osso. O metal frio tocou a pele esticada sobre o quadril da filha, uma promessa gélida da agonia que estava por vir. Ouve-se um grunhido surdo, um som animal e sufocado que ela tentava engolir, a bravura de uma mártir em seu sacrifício silencioso. Seu rosto, contorcido em uma máscara de dor que ninguém via, estava virado para o lado, os dentes cravados no lábio inferior até o gosto metálico do próprio sangue preencher sua boca. Então a pressão. Uma força esmagadora, primitiva, como se o mundo inteiro se concentrasse naquela ponta de aço. O osso protestou, rangeu e por fim cedeu. A agulha mergulhou fundo, buscando o âmago tutano, a fábrica de vida escondida em seu esqueleto. Cada milímetro era uma nova onda de dor nauseante, um fogo líquido que irradiava por sua perna, por sua espinha, fazendo cada nervo gritar em uníssono. Ela fechou os olhos e, na escuridão de sua agonia, projetou o rosto da mãe, o rosto pálido doente que a assombrava em seus pesadelos. Esta dor, ela disse a si mesma, era uma troca, uma barganha justa, um pouco de seu sofrimento pela totalidade da vida dela. O vácuo da seringa começou a puxar, a medula de um vermelho escuro e espesso começou a fluir. Não era apenas sangue, era essência. Eram futuras células, futuras defesas, o futuro da sua mãe sendo sugado diretamente da fonte de sua própria juventude. A bolsa plástica, transparente e estéril, começou a se encher com o líquido pulsante. Era um órgão temporário, um coração fora do peito, contendo a promessa de cura. Quando o procedimento terminou e a agulha foi retirada com uma brutalidade final, um alívio oco tomou conta da filha. A dor aguda deu lugar a uma dor latejante e profunda, um lembrete físico do que ela acabara de fazer. Uma enfermeira, com um olhar de compaixão profissional, colocou uma etiqueta branca na bolsa vermelha. Com uma caneta preta, escreveu o nome da mãe. Ali estava o símbolo supremo do amor filial, extraído através da tortura voluntária, pronto para cumprir seu propósito. A filha, exausta e trêmula, conseguiu apenas focar naquela etiqueta. O nome de sua mãe e a razão de tudo aquilo. A dor, por um instante, pareceu valer a pena. A cadeira de rodas era uma prisão fria. Cada solavanco das rodinhas no piso polido do hospital enviava uma onda de dor maçante pelo quadril e pelas costas da filha. Ela era um espectro pálido de si mesma, a vitalidade drenada junto com a medula, a pele com uma tonalidade cerosa, os lábios descorados. A enfermeira, com movimentos eficientes, empurrava-a pelo corredor silencioso. O destino era o quarto da mãe. A filha tinha insistido. Precisava ver, precisava testemunhar o milagre que sua dor havia comprado. A cadeira parou suavemente na porta entreaberta, e lá estava ela. A mãe, deitada na cama, o braço estendido, recebendo a transfusão. A mesma bolsa vermelha, antes cheia de vida extraída da filha, agora estava pendurada em um suporte de metal, seu conteúdo escorrendo lentamente pela via intravenosa, gota a gota, devolvendo a vida ao corpo que a gerou. A mudança já era visível. Um rubor sutil começava a colorir as bochechas antes cinzentas da mãe. A respiração dela parecia menos trabalhosa, os olhos, antes fundos e opacos, tinham um vislumbre de brilho. A filha sentiu uma onda de alívio tão poderosa que quase a fez desmaiar. Funcionou, tinha funcionado. Com um esforço monumental, ela curvou os lábios em um sorriso fraco. Era um sorriso que custava cada fibra de seu ser, um sorriso nascido do mais puro e incondicional amor, uma celebração silenciosa. Seus olhos se encheram de lágrimas não de dor, mas de uma alegria avassaladora. Sua mãe viveria. A mãe, por sua vez, estava absorta em sua própria ressurreição. Seus olhos percorriam o próprio braço, seguiam o tubo plástico, fitavam a bolsa de medula como se fosse uma aparição divina. Ela sentia o calor se espalhar por suas veias, a força retornando aos seus membros. Ela não virou a cabeça, não olhou para a porta. A presença silenciosa de sua salvadora, sentada e quebrada a poucos metros de distância, passou completamente despercebida. Para a mãe, o milagre não tinha rosto nem custo, apenas acontecia. O ar da casa vibrava com uma energia nova, quase agressiva. A mãe, curada e transbordando uma vitalidade que parecia roubada, desfilava pela sala de estar. Usava um vestido novo, de cor vibrante, uma afronta à palidez dos dias de doença. Movia-se com uma confiança redescoberta, cada passo firme, cada gesto expansivo. A filha, por outro lado, era sua antítese. Ainda se movia com a rigidez de uma idosa, cada passo cuidadosamente calculado para não agravar a dor persistente em suas costas e quadril. A recuperação dela era lenta, um eco constante do sacrifício que fizera. A mãe sentou-se em uma poltrona para calçar um par de sapatos de salto alto, um ato de desafio contra a fraqueza que a aprisionara por tanto tempo. Ela se curvou, mas resmungou impaciente. A filha, vendo a dificuldade, aproximou-se com a intenção de ajudar. Era um instinto, o mesmo que a levar à sala de cirurgia. Ajoelhou-se com um gemido abafado, o corpo protestando, e estendeu a mão para o sapato. Foi então que a bota de couro da mãe a empurrou. Não foi um toque, foi um golpe seco no ombro da filha que a desequilibrou.
A mãe a olhou de cima, o rosto crispado em uma carranca de pura irritação. Ela disse com a voz cortante que a filha saísse, que ela era lenta demais, que era uma inútil. A palavra inútil pairou no ar, venenosa e absurda. A filha, caída de lado no chão, sentiu a humilhação queimar mais do que a dor física. O corpo que havia gerado a cura era agora um estorvo. A lentidão, sintoma direto de seu presente de vida, era agora motivo de desprezo. Ela olhou para o rosto da mãe e não viu gratidão. Viu apenas um fastio cruel, como se sua mera existência fosse um inconveniente irritante. O jantar de celebração era uma farsa de alegria. Taças de cristal tilintavam, conversas animadas preenchiam o ar, e a mãe, no centro de tudo, era a rainha rediviva, absorvendo a adoração. A filha estava sentada em uma extremidade da mesa, uma figura silenciosa e desconfortável. A comida em seu prato parecia insossa, e a dor em suas costas era uma companhia constante. Um tio, um pouco alterado pelo vinho, levantou-se para um brinde. Ele ergueu a taça na direção da filha. Com a voz embargada, chamou-a de heroína, de anjo salvador da família. Disse que o amor dela era um exemplo para todos. Por um momento, um calor frágil floresceu no peito da filha. Talvez agora sua mãe a visse. A câmera da sala, que era a atenção de todos, focou-se nela. Mas o olhar da filha estava fixo no da mãe. A reação foi instantânea e devastadora. A mãe revirou os olhos com um desprezo teatral, um gesto de tédio tão profundo que era uma agressão. Em seguida, ela se inclinou para a prima sentada ao seu lado e, com um sorriso de escárnio nos lábios, sussurrou, mas não foi um sussurro discreto. Foi um sussurro de palco projetado para ser ouvido. As palavras flutuaram pela mesa, precisas como dardos envenenados. Ela questionou a ideia de um anjo, afirmando que aquilo fora o mínimo que aquela fracassada poderia ter feito na vida. O som pareceu morrer na sala. O brinde do tio se desfez no ar. Para a filha, foi como se uma bomba de silêncio tivesse explodido. O sangue gelou em suas veias. Fracassada. A palavra ecoou em sua mente, apagando qualquer outra. O ato que quase a partiu ao meio, que a deixara com dores crônicas, que salvara a vida de sua mãe, era reduzido a uma obrigação medíocre de uma vida sem valor. Ela baixou os olhos para o prato, a garganta fechada, sentindo o olhar de pena dos outros parentes. A humilhação era agora um espetáculo público. A porta do quarto da mãe estava entreaberta. Um feixe de luz do abajur revelava uma cena que fez o coração da filha parar. Sobre a cama arrumada repousava seu diário de infância. A capa de tecido desbotado, o pequeno cadeado arrombado. Estava aberto, e de pé ao lado da cama, como um predador admirando sua presa, estava a mãe. Um sorriso cruel e satisfeito brincava em seus lábios. A filha entrou no quarto, sentindo-se violada, como se suas memórias mais íntimas tivessem sido saqueadas e expostas. Seus olhos caíram sobre a página aberta. A caligrafia infantil e desajeitada formava uma frase que ela se lembrava de ter escrito com tanta admiração, com tanto amor. Quando eu crescer, quero ser forte como a mamãe. Uma inocência tão pura, uma devoção tão completa. Era uma relíquia de um tempo em que o amor não era questionado, em que sua mãe era seu universo. A mãe observou a filha ler a frase e seu sorriso se alargou. Ela não disse nada, apenas pegou o diário com uma lentidão deliberada. Seus olhos, frios e calculistas, nunca deixaram o rosto chocado da filha. Com um gesto teatral, ela segurou a página entre o polegar e o indicador. O som do papel rasgando foi obscenamente alto no silêncio do quarto. Foi o som de uma memória sendo assassinada. Mas a profanação não terminou aí. A mãe dobrou o pedaço de papel arrancado, a declaração de amor de sua filha, e o usou para limpar um pingo de café que havia derramado na cômoda de madeira escura. O papel absorveu a mancha marrom, as palavras de admiração se tornando um borrão sujo. Depois, ela amassou o papel em uma bolinha e o jogou com um gesto displicente na lata de lixo. A filha ficou paralisada, sentindo uma dor que superava a física. A mãe não havia apenas destruído um objeto, ela havia reescrito a história, declarando que aquele amor infantil, aquela admiração, não valiam nada. Era um lixo, as lágrimas finalmente vieram, uma torrente incontrolável de dor, confusão e traição. A represa que a filha construíra dentro de si finalmente se rompeu. Ela cambaleou até a mãe, o corpo tremendo, o rosto molhado. As palavras saíram rasgadas, um grito que vinha do fundo de sua alma ferida. Ela gritou que havia dado sua vida por ela, que havia se submetido à agulha e à dor, que havia entregue um pedaço de si mesma. E então a pergunta, a única que importava, o nó que sufocava seu coração. Por que ela a odiava tanto? O que ela tinha feito para merecer tanto desprezo, tanta crueldade? A mãe permaneceu imóvel. Seu rosto era uma máscara de gesso, impassível, intocada pela angústia da filha. O choro, os soluços, as acusações, nada a atingia. Ela esperou que a filha terminasse e então, com uma calma assustadora, deu um passo à frente. E mais um, até que estivessem a centímetros de distância, o espaço entre elas carregado de uma tensão insuportável. A filha podia sentir a frieza que emanava da mãe. Ela olhou nos olhos dela, buscando um traço de remorso, de amor, de qualquer coisa, mas não havia nada. Eram dois abismos negros, vazios de qualquer emoção humana.
A mãe falou e sua voz não era alta, mas baixa, precisa e letal. Cada sílaba era uma lâmina de gelo. Ela disse que deveria ter sido a filha doente. Que a filha era um desperdício de saúde, um fracasso. A sentença de morte emocional foi proferida. O ar foi roubado dos pulmões da filha. As palavras a atingiram com a força de um impacto físico, despedaçando o que restava de seu espírito. Não era apenas ódio, era uma negação completa de seu valor, de seu direito de existir. Naquele momento, a filha entendeu. A mãe não a odiava por algo que ela fez. A mãe a odiava por quem ela era. E o maior presente que ela poderia dar, o presente da vida, só serviu para intensificar esse ódio inexplicável. Havia um último vestígio do sacrifício, a pulseira de identificação do hospital, aquela que a designava como doadora. A filha a guardara como uma relíquia, um lembrete tangível do ato de amor que definira sua vida recente. Estava em sua gaveta um pequeno círculo de plástico branco com seu nome impresso. Um dia, ao voltar para seu quarto, ela o encontrou vazio. Um pânico gelado a percorreu. Correu pela casa e encontrou a mãe na cozinha, prestes a jogar fora o lixo. No topo da sacola, entre cascas de vegetais e embalagens vazias, estava a pulseira. A mãe a descartara como se fosse um recibo inútil, um pedaço de lixo sem valor. Com um grito de angústia, a filha mergulhou a mão no lixo e resgatou a pulseira. Agarrou-a com força, o plástico sujo contra sua palma. Era a prova. Era a única prova que ela tinha. A mãe a observou com um olhar de puro nojo. Ela se aproximou e, com uma velocidade surpreendente, arrancou a pulseira da mão da filha. A pele da filha arranhou, mas ela mal sentiu. Seus olhos estavam fixos na mãe, que agora caminhava até uma gaveta e pegava uma tesoura de cozinha. O brilho do metal, o som das lâminas se abrindo, e então o primeiro corte. Um clique seco e definitivo, e outro, e mais outro. A mãe, com uma fúria fria e metódica, cortou a pulseira em dezenas de pedacinhos minúsculos. O nome da filha foi desmembrado, as letras separadas, a identidade de doadora obliterada. A filha assistiu, impotente, à última evidência de seu ato ser sistematicamente destruída. Mas a crueldade final ainda estava por vir. A mãe juntou os pedaços de plástico na palma da mão, aproximou-se da filha, que soluçava em silêncio, e os jogou em seu rosto. Os fragmentos brancos caíram sobre seus cabelos e ombros como um confete macabro, uma celebração grotesca de sua aniquilação. A mãe então deu um passo para trás, admirando sua obra. Com a voz desprovida de qualquer inflexão, ela declarou que o show havia acabado. E ordenou que a filha sumisse de sua vista. A filha ficou ali imóvel, coberta pelos restos destroçados de seu próprio sacrifício, o som das palavras da mãe ecoando no vazio absoluto que se tornara sua alma.